Olá, deixa eu te fazer algumas perguntas. Como anda a sua digestão? Você já parou para observar como você se sente após as suas refeições, após você ingerir algum alimento? Você já observou como anda a potência digestiva, a sua potência digestiva? Claro, ela tem um mecanismo e ela pode estar mais apurado ou não tão apurado assim. O sistema digestório ele é extremamente importante para a nossa boa saúde, porque a digestão ela vai processar, né? É um sistema que processa todos os alimentos que nós ingerimos, sejam eles sólidos, líquidos, até o ar que nós respiramos passa por esse sistema. E esse sistema então vai organizar, vai processar e vai distribuir pelo nosso corpo os nutrientes que são bons, e então ele vai usar o que for bom para um bom funcionamento de determinado órgão, determinado sistema, e também ele vai direcionar o que não é bom, né, para o sistema excretor. Então essa divisão, essa separação e organização de todos os nutrientes que não são bons também vai ser encaminhado para a excreção. E também é extremamente importante, porque a gente precisa então eliminar as toxinas dos alimentos que não foram utilizados, ou das toxinas ingeridas, que também nós vamos falar disso depois. Tamanha a sua importância, porque toda a energia do nosso corpo, toda a energia física do nosso corpo vem dos alimentos. Os nutrientes trazidos pelos alimentos vai então nutrir, vai construir as nossas células, vai sustentar os nossos sistemas e as nossas funções fisiológicas e vai reparar os nossos órgãos, as nossas células, tudo que estiver um pouquinho lá desalinhado, com uma boa nutrição, uma boa digestão para então direcionar esses nutrientes. Essa reparação vai ser muito mais eficiente. E qual que é a conclusão disso? Uma melhor saúde. Se nós absorvemos melhor os nutrientes, com certeza a nossa saúde vai ser muito melhor. E é tudo isso que a gente quer, não é mesmo? Mas a digestão, ela é extremamente individual, tá? Cada pessoa tem um ritmo diferente, um metabolismo diferente, uma digestão diferente. Por isso, no Ayurveda, nós estudamos os tipos fisiológicos, também têm as suas diferenças, nós chamamos de doshas. Mais para frente eu entro nesse assunto com vocês, das características de cada dosha. Mas o que é importante a gente saber? Que cada um vai processar o alimento ou determinado alimento de uma forma e a gente tem que respeitar isso. Esse momento precisa ser antes observado. Por isso que eu perguntei agora ali no começo da aula, você está observando o seu corpo? Você tem observado a sua digestão? Porque é essa observação que vai então trazer a nossa clareza do que você está, né, então ingerindo, o que está fazendo bem ou o que não está fazendo bem, ok? Essa é como se fosse uma meditação, né, ativa de tudo que nós estamos comendo e de como isso está sendo processado. Isso é extremamente importante. E sendo assim, a digestão ela está diretamente ligada ao nosso equilíbrio. Sim, a homeostase, o equilíbrio integral do ser humano está associado com a boa digestão. Se nós digerimos bem, processamos bem um alimento e um nutriente, o nosso corpo vai estar energizado de forma boa. Se nós não digerimos bem, então nós também não absorvemos bons nutrientes e naturalmente nós temos um desconforto fisiológico, um desequilíbrio. E os desequilíbrios vão naturalmente trazer doenças. E é o que a gente não quer.
Quantas vezes vocês já sentiram ou já observaram sintomas assim? Azia, estufamento, gases, queimação no estômago, refluxo, né? Constipação intestinal, são dores de cabeça também, são vários sintomas que podem vir, sem a gente perceber, podem vir de uma má digestão. Tamanha importância da digestão, da boa digestão, porque às vezes você tem uma dor de cabeça e pode associar com outra coisa, com estresse, mas também pode ser um processamento, né, mais lento, ou alguma coisa que não foi bem direcionada, alguma toxina que chegou até o seu estômago, até o seu intestino, porque é dali que os nutrientes vão ser direcionados. Por isso o intestino é conhecido como o segundo cérebro, né? Tem milhões de neurônios, assim como o cérebro, para fazer a distribuição dos nutrientes. Por isso é extremamente importante. O nosso sistema digestivo, ele começa lá na boca e vai até a excreção. É um caminho muito longo, mas é um caminho muito importante, então, para nos nutrir. E se isso for feito de forma boa, esses sintomas que eu acabei de falar não vão aparecer naturalmente. Então, se você tem um refluxo, muitas vezes você faz vários exames e investiga o que pode ser, o que pode ser. Será que não é o horário que você está comendo? Será que não é uma quantidade errada que você está comendo? Tudo isso vai estar lá no trabalho da digestão, que com certeza vai estar trabalhando com mais dificuldade, já que estão aparecendo esses sintomas, não é? Então isso é um alerta. Se você tem uma queimação, uma azia, um estufamento depois que come, é sinal de que alguma coisa ali na digestão deve ter para a gente analisar. E nós vamos passar agora algumas dicas que podem ajudar a dissociar todos esses sintomas. Gente, olha só, eu até anotei tudo direitinho para não esquecer. São 17 itens que podem te ajudar a ter uma digestão melhor. Como fazer isso? Vamos lá! Nosso primeiro item é comer quando está com fome. No Ayurveda, nós não comemos cotidianamente como a antiga nutrição nos ensinava, de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Nós sim temos uma rotina, mas há que se comer com fome. Outra dica, não beliscar o dia inteiro. Então, se você está às vezes um pouco ansioso, a gente sem perceber, né, sem ter uma consciência plena, vai lá, belisca, ou come uma frutinha. Ah, frutinha tudo bem, é saudável, né? Mas quando você viu, você já comeu fruta a tarde inteira, sem mesmo ter fome. Então, a segunda dica é não beliscar durante o dia, principalmente coisinhas do mal, né? Bolachinhas, chocolatinhos e baconzitos, essas coisinhas que acabam sendo muito tóxicas para o organismo. A terceira dica é ter um tempo para sua mastigação. A digestão, ela não acontece só no estômago, como a gente conhece leigamente, mas a digestão, ela começa na boca. Aliás, ela começa até antes, ela começa na percepção de você sentir que está com fome, né, e parar para começar a se alimentar. Então, o seu cérebro já vai mandar o comando, né, para as papilas gustativas, já dá aquela famosa água na boca, então de que você está preparando todo o seu sistema digestório. Então ele começa na boca. A digestão, ela começa com uma boa mastigação. Então há que ter um tempo para mastigar, para você triturar realmente esses alimentos.
Se você mastiga uma ou duas vezes e já deixa entrar para dentro do corpo, com certeza aquela sensação de estufamento ou digestão lenta pode vir também associado ao que foi mal triturado lá na boca. Não tem necessidade de você contar, né? Vou mastigar 362 vezes. Não, mas você mastigar até você sentir que o alimento se triturou realmente, que ele está mais pastoso, mais líquido possível, para facilitar então do nosso esôfago para baixo. E isso é uma dica muito importante. Mais uma. Silêncio, sim, nas horas de refeições, né? Já dizia nossas antigas avós, hora da refeição é hora de se acalmar, de silenciar. Por quê? Porque quando nós estamos falando sem parar, né? Comendo, falando, ou então, né? Você só tem 15 minutos para almoçar, come em pé, correndo, falando e atendendo o chefe e tal. Então, você não está na sua atenção plena com a sua refeição. E isso, quanto mais você falar também, mais ar vai entrar e também pode vir, né, aquela sensação de gases acumulando, porque é muito oxigênio que entra junto com o alimento, também é um sinal de estufamento. Mas antes de tudo, o silêncio é para você ativar todos os hormônios de saciedade, você olhar para o alimento que você está comendo, né? E realmente sentir, nossa, isso vai me nutrir. Então agora eu paro, observo, né? São alguns minutinhos, alguns segundos, mas que você realmente olha e você começa a mandar essa saciedade para o cérebro antes mesmo de comer. Através do quê? Do silêncio. Se a gente está falando sem parar, com toda a ansiedade da vida, nós nem observamos o que estamos comendo, né? Quantas vezes a gente vê aquela máxima assim, nossa, nem lembro o que eu comi no jantar, né? Isso é extremamente ruim. Se você não lembra o que você comeu no jantar ou o que você comeu no almoço, então você provavelmente não se nutriu da melhor forma, não se saciou, não teve o prazer também de se alimentar. A alimentação e a visualização do alimento também nos dão um prazer, ativa muitas substâncias do bem-estar. Então esse momento, sem ser clichê, é um momento sagrado, onde se exige silêncio e observação. Não comer muitas coisas que fazem mal, isso a gente fala muitas vezes, né? Frituras, então gorduras, aquelas centímetros de gordura da carne, né? Não só pelo colesterol, triglicérides, mas também pela digestão dessa gordura, que vai ser extremamente mais difícil. Então o seu sistema vai ter que trabalhar muito mais enzimas, bile, todas as enzimas que têm que ser liberadas para essa digestão mais difícil. Então os conservantes, os corantes, os embalados, os industrializados, eles estão cheios de toxinas e coisas não nutritivas que então vão ter um processo diferente lá no nosso estômago, em todo o trato digestório, tá? Então, atente-se a essas coisas ruins. Para quem está pensando em emagrecer, é muito óbvio que isso tem que ser retirado da alimentação, porque veja como esse processo, então, digestório vai ser mais difícil, muito mais para quem está precisando, então, perder peso. Bom, sal em excesso também é péssimo, porque ele vai reter líquidos, todo mundo já sabe, inchaço, né? Principalmente se você não toma tanta água. O açúcar em excesso também vai ser ruim, também é um processo mais dificultoso para o nosso sistema.
Quando eu falei dos horários, né, da rotina, então o nosso corpo, ele é um mecanismo perfeito, mas ele gosta de rotina. Então, ele se adequa e ele funciona melhor quando você tem um horário específico para o seu café, para o seu lanche, para o seu almoço, para o seu jantar, né? E esses espaços entre as refeições devem ser respeitados também, porque nós temos um tempo de digestão. Logo eu vou falar do tempo da digestão. Então, essa rotina, se eu almoço todo dia meio-dia, o meu relógio biológico, né, ele gosta, ele se adapta bem com esse horário, então eu devo seguir tudo que está mais organizado em termos de rotina do sistema digestivo, vai também ser melhor, vai ter um melhor funcionamento. Mais uma vez, observar o que você está comendo, né? O olhar para o alimento já ativa então toda a saciedade ou parte dela e ajuda nesse processo, porque quando a gente saliva, a gente está liberando água, isso vai umedecer mais o alimento e com aquela mastigação perfeita que você vai fazer, então isso também vai ser melhor digerido pelo sistema. Respirar um pouco e fazer pausas durante a alimentação. Então, como eu falei, aquela pessoa que almoça em 15 minutos, provavelmente ela não faz nenhuma pausa, ela engole a comida, né, come um salgado extremamente pesado, com farinha, que também é um processo difícil para o estômago, que também causa muita intolerância, né, para o intestino e tudo mais. Então, essas pausas durante a refeição, você respirar e dar uma pausa, né? A respiração profunda, então, vai ajudar a acalmar a frequência e também ao sistema digestivo. Ingerir muitas fibras, nós estamos na 10ª dica. Ingerir muitas fibras. As fibras, todo mundo sabe que são boas para o intestino. Mas as fibras, elas vão varrendo também tudo que tiver lá nos tubos digestivos, elas ajudam, né, a fazer essa faxina. Mas não adianta comer muita fibra e não tomar água, né? A água vai ser um assunto de um outro vídeo nosso, mas desde já, muita água com fibra, porque a fibra sozinha, tem um ditado, né? Fibra sozinha no organismo vira cimento. Então, ela vai se solidificar e vai dar mais constipação intestinal. Então, muita fibra, mas ao mesmo tempo muita água nos intervalos das refeições, tá? Comer comida de verdade é mais uma dica para a sua digestão trabalhar melhor. Vegetais, hortaliças, verduras, frutas, tudo que é comida de verdade, né? Como a gente fala. Esses alimentos naturais, de preferência orgânicos, sem agrotóxicos, eles fazem parte da natureza. Nossa fisiologia, ela entende melhor a digestão desses alimentos de verdade. Então, ao passo de que os industrializados, os químicos, as toxinas dos refinados, eles realmente agridem, né, de certa forma, a nossa digestão e também não vai ter como distribuir coisa boa lá dentro do corpo. Comer pouco, mais uma dica. O nosso estômago, ele tem a capacidade de 1,5 litros, tá? A maioria dos casos. Então, eu não posso encher 1,5 litros do meu estômago toda vez que eu for me alimentar. Qual que é a indicação? A indicação é que você coma até 80% da sua fome, 80% da capacidade do estômago na digestão. Por que 80%? Porque a gente precisa de um espaço, tá?
O estômago ele contrai e relaxa, como qualquer músculo, então ele precisa de um espaço para fazer essa contração e esse relaxamento para acontecer a digestão. São movimentos sincronizados. E se você encher o seu estômago, comer tudo e mais um pouco, o espaço de digestão lá dentro, de movimentação, vai ser muito menor. Então, aquela digestão lenta, aquele estufamento e o estômago na sua capacidade máxima. Tem um professor feríssimo que fala assim, como se fosse um liquidificador até a boca, que é a hora que você liga, não, né? Ele sai todo o líquido lá de dentro, porque não tem como ele ter um espaço lá dentro para processar e para digerir tudo que tiver lá dentro. Então, 80% da sua fome é o ideal. Sempre você deixa um pouquinho, né? Não se sacia. Sacia, claro, se você comer devagar, pensando, observando a comida. Mas o espaço para essa movimentação é extremamente importante. E não beber líquido junto com a comida. Se você for beber alguma coisa de líquido que seja um pouquinho, um tamanho bem pequenininho, como se fosse uma xícara de líquido, tá? Dentro dos 80% do que você vai ingerir. E água ou um chazinho digestivo, alguma coisa assim, depois da sua comida ou do seu alimento. Mas procurar não tomar refrigerantes, sucos industrializados, essas coisas que só vão ocupar mais com toxinas dentro do estômago e vai dificultar ainda mais a digestão. Então, mais uma dica, estamos na 15ª. Vamos deixar 2 horas livres depois da refeição para que esse sistema faça todo o seu processo. Então, o processo de digestão, ele dura mais ou menos 2 horas. Se você se alimentou meio-dia, então deixa até 2 horas da tarde, você não vai ter fome. Deixa todo o sistema digestivo trabalhar, que é o tempo que ele tem para fazer a digestão, separar o que é bom, o que não é bom, o que vai para a excreção e o que vai para as células, para os órgãos, os nutrientes bons. Esse sistema todo leva em torno de 2 horas, tá? Então é uma boa dica também. Não comer coisinhas, né? Depois do almoço, aí come um docinho e come outro docinho e come uma frutinha 1 hora depois. Não há necessidade, ok? E essas 2 horas também servem para a noite, então vamos lá para mais uma dica. Então, antes de você dormir, que você se alimente pelo menos 2 horas antes de dormir. Porque depois que você deitar, se você acabou de se alimentar e vai dormir, todo mundo acho que já percebeu isso, né? Ah, eu não tenho sono, se eu como tarde eu perco sono. Justamente, porque o digestivo vai querer trabalhar, fazer todos os processos dele e aí você entra com o processo do sono, que é um outro sistema, então é um conflitando com o outro. Então provavelmente você não vai dormir, porque a digestão vai ter que acontecer, né? Então, de preferência, não comer 2 horas antes de dormir, tá? E se você tiver com a necessidade de comer alguma coisa, então tomar um chazinho de levinho, né? Um chá calmante, um chá relaxante, que é a melhor coisa. Por quê? Mais um item, se você comer e já for deitar, vai vir o famoso refluxo, né? Muita gente fala isso, nossa, fiquei com refluxo, não consegui dormir. Pode ser que seja porque você se alimentou muito próximo do horário de dormir. Bem, essas foram algumas dicas e espero que sejam úteis. Claro, todo alimento ele é importante. Nós devemos escolher bons alimentos para nós termos uma boa saúde e agora nós falamos para ter uma boa digestão. Se nós temos uma boa digestão, nós ficamos mais leves, não é? Então, o estômago
mais leve, você pode fazer alguma outra atividade, voltar para o seu trabalho, sem ter aqueles sintomas chatos de peso, né, depois da refeição. E com isso, tudo também vai se tranquilizando. Todos os sistemas vão se harmonizando. E a gente começa por alimentação e digestão. Espero que vocês gostem das dicas. Se tiverem alguma dúvida, escreve para mim, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica. Até lá, pessoal! Gratidão!